Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 1º de abril. Bovespa iniciou o mês com alta de 1,01%, abriu o pregão caindo, a primeira hora de pregão aqui chegou a estar em baixa superior a 1%, reverteu aqui para cima e teve um movimento consistente aqui de alta no G60. Mas por enquanto, a gente observando aqui, é uma retração em torno de 50% do que foi esse movimento de queda, trazendo a possibilidade de gerar o quê? Topo descendente no G60, e o pivô de baixa seria confirmado se viesse a perder essa região aqui dos 48.360, que é 49.360, que é basicamente a mínima do pregão de hoje. No gráfico diário permanece dentro de um movimento de baixa. No entanto, a gente segue aqui dentro de uma configuração de tendência de alta, apesar da sinalização nesta semana de perda de força nessa tendência, respeito aqui dessa zona de resistência. Mas segue ainda dentro da tendência, trazendo a chance de quê? De gerar fundo ascendente e poder voltar a testar essa região aqui por volta, essa região aqui em torno de 51.200 pontos, zona de resistência para o índice Bovespa. Para gerar esse sinal um pouco mais relevante para cima, trazendo a chance até de vir para cima desse patamar que eu acabei de citar, seria interessante abrir o pregão de maneira forte, fechar uma primeira hora de pregão mais lá em cima e não voltar mais, ou seja, não gerar um topo forte aqui para baixo no G60 nas primeiras horas de pregão. Isso seria algo mais relevante em termos de sinalização de força ainda por parte dos compradores. Na semana terminou em alta ainda de 1,82%, segue ainda dentro de um movimento de subida. A sinalização mais relevante aqui no gráfico semanal para queda seria justamente a perda da mínima do pregão de hoje, porque isso configuraria aqui o início de um movimento de baixa após essa formação semelhante a de uma estrela cadente no gráfico semanal. Temos aqui o mini índice, cheguei a recomendar uma operação na ponta vendedora no pregão de hoje, quando estava mais próximo da máxima do dia. A recomendação foi aqui nesse candle, chegou a até acionar em termos de oscilação logo no candle seguinte. O stop estava mais acima dos 51 mil pontos. Cheguei a executar a entrada aqui nesse ponto, na perda da mínima desse outro candle. Ela chegou a andar um pouco ali em torno de 100 pontos, não mais do que isso. E depois voltou na hora que ela gerou uma sinalização aqui um pouco mais relevante para cima no gráfico de menor periodicidade. Eu optei por encerrar essa operação com um leve ganho de 0,1%. E isso representou uma evolução do capital total de mais 0,09%. Para o pregão seguinte, ainda ficaríamos atentos mais para a ponta vendedora, enquanto permanecer a característica de um movimento de baixa aqui no gráfico diário, ou seja, não superar a máxima do pregão de hoje, 50.960. PETR4 terminou o dia apresentando alta, vamos dizer, alta assim, estabilidade 0,12%, quando falo alta, que abriu lá embaixo e ganhou força aqui para cima e terminou praticamente no 0 a 0, mas enfim, o sinal principal que eu vejo na Petro é que ela conseguiu se sustentar acima de uma zona de suporte anterior, na realidade uma zona de resistência anterior e agora funcionando como suporte, a chamada mudança de polaridade. Então, com essa formação aqui, também, assim como o Ibovespa, abre-se a chance de buscar até uma operação na ponta compradora, se conseguir superar aqui os R$ 8,41 a partir do próximo pregão, seria uma alternativa de entrada, botando o stop até um pouco para baixo aí dos R$ 8,00, tentando pegar ainda a continuidade da tendência de alta da Petro. Na semana, a Petro terminou ali com o candle também apresentando ali uma formação de reversão, a variação da estrela cadente devido a essa sombra inferior, que é um pouco mais para uma indefinição, com alta de 7,04%, segue aqui dentro de uma zona de resistência, a gente traçar uma linha horizontal aqui, está num patamar de resistência relevante, mas até o presente momento sem nenhuma sinalização mais clara de perda de força aqui no gráfico diário em termos da sua tendência de alta. Por esse motivo, ainda abre-se a chance de arriscar uma compra nessa ação, apesar do risco um pouco maior da região onde ela se encontra. Na Vale 5, o dia foi de alta de 4,31%, ou seja, o ativo veio para confirmar um movimento de baixa e abortou no mesmo pregão esse movimento de baixa, com o candle aqui forte para cima, fechando acima da resistência que ela veio patinando aqui para se sustentar acima, ou seja, conseguiu fechar bem aqui acima desse patamar de 11,63 e segue apontando para testar efetivamente ali, na realidade não só testar, é invadir, passar a trabalhar acima dos R$ 12,00. A superação aqui de 12,07 reforça essa chance não só de trabalhar acima desse patamar, mas também de poder testar a resistência já por volta dos R$ 13,00 a 13,07. Na semana, o ativo terminou ali com um candle que a gente chama de
Hangman, homem enforcado, mas para confirmar alguma sinalização de baixa desse padrão, precisa aqui perder a mínima dessa semana, que seria R$ 10,93. Então, por enquanto, no gráfico diário ainda não há nenhuma sinalização nesse sentido. Pelo que apresentou ali no gráfico de 60 minutos, segue com a expectativa maior de rompimento justamente dessa região que eu acabei de mencionar, na faixa ali dos R$ 12,07. Olhando para outros papéis, olhando aqui primeiramente para BVMF3, ativo que está bem configurado, a ação teve um movimento muito forte para cima, vem fazendo aqui uma correção. Essa correção, se a gente for der uma olhada aqui, é algo semelhante a uma flâmula de prazo maior lá no gráfico semanal. O ideal é que tivesse mais uma semana aqui de correção para ter o rompimento para cima, mas é um ativo para ficar atento. Girou em um golfo de alta no pregão de hoje, ou seja, a ação tem ali um gap de corpo que não veio para baixo desse patamar, um suporte por volta dos 15,33, mais abaixo o suporte em 14,89, de R$ 15 a 14,89. A ação se sustentou acima desses R$ 15 e gerou uma sinalização de alta. A superação da máxima de hoje traz a chance de sair desse formato aqui de triângulo simétrico, que chegou a romper ali para baixo, mas não fechou abaixo dessa linha de tendência de alta desse triângulo simétrico. Mas o rompimento da máxima do pregão de hoje, 15,77, traz uma chance de romper para cima aqui essa figura e dar continuidade à sua tendência, retomar a sua tendência de alta aí de curto prazo. Na sequência, a gente tem aqui para comentar lojas Renner, LRAN3, fechou o pregão com alta de 1,97%. O ativo está dentro de um movimento de baixa, veio ali para baixo até de um gap aqui em termos de fechamento, chegou a fechar abaixo desse gap, na faixa ali dos R$ 20,86, mas no pregão de hoje já esboçou uma reação. Se conseguir superar a máxima de hoje, 21,65, sinaliza a possibilidade de iniciar um novo movimento aqui de alta a favor da sua tendência de prazo maior, tendência de médio prazo. Então é um ativo também que ficaria atento para retomar ali a possibilidade de uma compra de swing trade nessa ação se superar os 21,65. CSNA3 também, se vocês observarem, pode ver que alguns ativos estão fazendo algo nesse sentido. Faz uma correção um pouco mais travada, com formação até de um triângulo simétrico. Aqui a CSNA3 vai fazendo algo nesse sentido. Se superar a máxima do pregão de hoje, traz também a possibilidade de arriscar uma compra, em busca ali de testar uma zona de resistência mais relevante na faixa dos R$ 8,00 e um pouco mais acima na casa dos R$ 8,20 até R$ 8,40 seriam a zona de resistência mais relevante aqui para esse papel. Então a superação de 7,45 seria uma alternativa de buscar alguma compra em cima da CSNA3 a favor de um novo movimento de subida no gráfico diário, pensando um pouco mais em swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Lembre-se de dar um like, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço sua atenção, tenha um excelente final de semana e até segunda.